No quadro Lendas Urbanas de hoje, vamos falar do Rio de Janeiro e das suas lendas. E para quem não sabe, o Rio de Janeiro tem as lendas urbanas mais antigas do Brasil, principalmente quando se trata da Pedra da Gávea, que é uma longa história. Bem, eu não vou dar spoiler, então venha comigo conferir as lendas urbanas do Rio de Janeiro. Xibamba. Xibamba é uma criatura envolta em folhas de bananeira, movendo-se vagarosamente e roncando como porco, e que é invocado para amedrontar as crianças. A lenda do Xibamba consiste em um fantasma que assombra crianças, participando dos seus piores pesadelos. Trata-se de uma lenda da África que chegou ao Brasil por intermédio dos nativos. Xibamba é também conhecido como espírito das bananeiras, pois assim como faziam os africanos em alguns dos seus rituais, o Xibamba ele se veste com folhas de planta. A criatura é conhecida por roncar como um porco, dançar de forma estranha e girar enquanto caminha. A Dona Rosa, de 89 anos, moradora da Barra, conta que quando criança, a sua mãe sempre lhe contava histórias do Xibamba. Mas ela nunca acreditou, da mesma forma que não acreditava em Papai Noel. Até que um dia, em uma certa noite de lua cheia, ela desafiou a criatura, zombando com seu nome. Daí, quando deu 10 horas da noite, a lua estava toda bonita. E conta Dona Rosa: a minha mãe viu uma pessoa arranhando a porta e só estava nós duas no sítio. A minha mãe bateu na porta e ele, o Xibamba, correu. E lá na frente da casa tinha uma pedra bem grande. Aí nós vimos quando a criatura correu e ficou lá em cima da pedra dançando e girando. Aquele corpão comprido de uma pessoa, porém parecendo um bicho, e era bem parecida com a Cuca, só que uma versão masculina. E a partir daí, eu nunca mais desafiei nenhum ser do outro mundo. 2. Cavalo invisível. No interior do Rio de Janeiro, em época de Quaresma, período que antecede a Páscoa, os fiéis se preparam para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, muitas pessoas não acreditam ou não dão importância a essa tradição. E disse que o cavalo invisível é uma espécie de recado de Deus para os descrentes, como forma de impor respeito ao sofrimento do seu filho. O cavalo costuma passar galopando de noite perto da janela do quarto onde dorme a pessoa que não acredita nas tradições da Quaresma, como não comer carne e praticar a caridade, etc. E ao ouvir o galope do cavalo, muitos já tentaram olhar pela janela ou mesmo sair rapidamente de casa a fim de ver o animal. No entanto, ninguém teve sucesso. E dizem que o motivo de ninguém conseguir vê-lo é o fato dele ser invisível. Na década de 80, em Magé, Rio de Janeiro, uma jovem desrespeitou a tradição e estava sentada no alpendre de sua casa, esperando seu namorado que logo chegaria a cavalo. Ela morava com a avó, e a mesma já tinha advertido das assombrações de época de Semana Santa, mas a jovem não dava importância. Então, ao longe ela começou a ouvir galopes e relinchos. Acreditando ser o seu namorado, ela se levantou e foi até a porteira para abri-la.
E assim que abriu a porteira, ela sentiu um vulto de algo grande e quente passando muito rápido por ela. E em seguida, aqueles trotar de cavalo, relinchos e marcas de patas de cavalo que apareciam na areia. Porém, ela não viu cavalo algum. Desesperada, ela correu e se trancou em casa. Mas aqueles relinchos e trotar em volta da casa duraram a noite toda, mesmo com a avó clamando a Deus em oração. No outro dia, o seu namorado foi achado na estradinha que dava para sua casa. Ele estava atordoado e não se lembrava de nada que aconteceu. Ele ficou louco e morreu poucos meses depois. 3. Pedra da Gávea. Há vários fatos intrigantes que reforçam a tese que o rei fenício teria sido enterrado no alto da Pedra da Gávea e que o seu cume representaria a sua esfinge, pois é inegável a aparência de um rosto humano munido de elmo e barbas em uma das faces da montanha. O fascínio sobre a Pedra da Gávea aumenta exponencialmente quando nos deparamos com as inúmeras lendas e mistérios que rondam a montanha. Sobre a Pedra da Gávea, além de se poder ver claramente o rosto esculpido na mesma, pode-se ver também um outro rosto inacabado voltado para o lado sudoeste, sem falar nas enigmáticas inscrições e desenhos na pedra que estudiosos afirmam ser escrita fenícia. Inclusive, há documentos antigos que já falam de tais inscrições e também que os fenícios estiveram no Rio de Janeiro 800 anos antes de Jesus Cristo. E segundo historiadores, existiu um rei fenício em 856 a.C. chamado Badesir, que segundo a primeira tradução, substituiu o rei Jetbaal, o seu pai, no trono real de Tiro. E segundo as inscrições fenícias na Pedra da Gávea, o rosto esculpido na mesma pertence a esse rei fenício. Os fenícios foram os maiores navegantes do mundo antigo. Comprovadamente estabeleceram relações comerciais com as Ilhas Britânicas, com a Espanha e norte da África, onde fundaram inúmeras colônias, sendo que a mais famosa de todas elas foi Cartago, que se situava onde hoje fica a Tunísia, e que na época foi uma das maiores cidades do mundo. É comprovado também que os fenícios foram mais ousados ainda e criaram inúmeras colônias no litoral atlântico da África e na costa de Guiné e do Congo. E por volta de 600 a.C., o faraó Necau II do Egito patrocinou uma expedição capitaneada por Hanão, que segundo o grande historiador Heródoto, navegou todo o continente africano. E Badesir, junto com a sua expedição, teria a princípio a intenção de fundar uma nova colônia no litoral ocidental da África. Mas ao chegar a Cabo Verde, fortes correntes marinhas teria desviado a frota do seu objetivo. Orientação era o fraco dos fenícios. Eles navegavam sempre próximo da costa, mas uma vez que perderam esse contato visual, seguiram navegando na direção das correntes até que chegaram ao Brasil. Além da Pedra da Gávea, estudiosos encontraram ao longo dos séculos inúmeros vestígios da presença fenícia no Brasil. São muitas inscrições em rochas e também a incrível semelhança de alguns vocábulos do Tupi-Guarani com palavras fenícias. Pois o rei Badesir teria morrido nessa expedição e, passando pelo Rio de Janeiro,
os seus súditos se depararam com a impressionante imagem do gigante de pedra e chegaram à conclusão de que a cabeça do gigante, correspondente à Pedra da Gávea, seria o local ideal para servir de descanso eterno para o rei. Em 1946, os escaladores do Centro Excursionista Brasileiro conquistaram pela primeira vez uma gruta suspensa no meio do paredão do lado direito da cabeça. Foi uma expedição muito arriscada para a época, devido à dificuldade de se atingir o local, e qualquer erro representaria uma queda fatal de 20 metros de altura para todos os membros que integravam aquela expedição. E ali descobriram uma passagem estreita e comprida que atravessaria toda a pedra e sairia do outro lado. Mas o governo logo ordenou que a expedição fosse suspensa e a gruta lacrada. Em 1982, o arqueólogo norte-americano Robert Frank Mark fez uma série de mergulhos na Baía de Guanabara, no intuito de descobrir eventuais embarcações fenícias naufragadas que acabariam comprovando toda essa tese. Fez uma varredura em todo o fundo da baía e não encontrou nenhuma embarcação afundada, mas encontrou 3 ânforas de origem fenícia. E a partir daí, ele entrou em conflito com as autoridades da Marinha Brasileira, que, alegando o risco de saque, vedou o acesso ao local. As ânforas estão guardadas a 7 chaves em um local secreto pela Marinha Brasileira, mas desde então nunca mais foram vistas. O Portal de Ágata é a entrada para o túmulo de Badizi, segundo alguns, mas para a grande maioria dos místicos, uma grande cavidade no formato de um paralelepípedo de 15 metros de altura e 7 metros de largura e 2 metros de recuo, representaria a entrada para o reino subterrâneo de Agartha. Esse imenso império subterrâneo abarcaria vários milhões de quilômetros quadrados de extensão e teria milhões de habitantes espalhados por várias grandes cidades. E de acordo com os seus adeptos, o mundo de Agartha teria um compartimento secreto dentro da pirâmide de Gizé no Egito, sendo o principal portal na grande pirâmide de Quéops. Ainda segundo esses mesmos místicos, o Império de Agartha teria 3 portais de entrada aqui no Brasil, sendo um em 7 cidades no Piauí, outro na Serra do Roncador, que fica na Barra dos Garças, no Mato Grosso, e o terceiro seria justamente esse portal na Pedra da Gávea. Outra lenda sobre a Pedra da Gávea fala de várias aparições de OVNIs, feixes de luz e discos voadores. Há um grande número de relatos de pessoas que moram nos bairros vizinhos e avistaram discos voadores sobrevoando a montanha. Por sinal, o primeiro relato devidamente documentado em fotografias de um objeto voador não identificado em terras brasileiras foi justamente sobre a Pedra da Gávea. Estas fotos foram feitas em 1952 por jornalistas da extinta revista O Cruzeiro. Passaram pela análise de diversos técnicos em fotografias, chegaram à conclusão de que elas eram legítimos registros de um objeto voador misterioso. E além dos discos voadores, há muitos relatos de luzes estranhas que saíram de dentro das cavidades da Pedra da Gávea. Em 1937, houve um caso notório desse tipo de relato. 2 pesquisadores pernoitaram no alto da pedra e, num determinado momento,
eles notaram uma estranha luz verde saindo de uma das fendas rochosas. Intrigados, eles foram até a fenda e, ao entrar nela, se depararam com uma estranha sala com várias estátuas humanas. E logo a seguir, sob uma luz ofuscante, eles desmaiaram. E no dia seguinte, ao acordarem, eles desceram a pedra e procuraram a redação de um jornal de grande circulação para relatarem esse estranho fenômeno. Os jornalistas combinaram com eles o retorno até o local para averiguarem melhor aquele fenômeno. Porém, qual não foi a decepção de todos quando retornaram lá e nem sequer localizaram a fenda. Os dois pesquisadores logo depois enlouqueceram e morreram internados no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em Jacarepaguá, sempre reafirmando a veracidade da história contada. Outra história muito louca envolvendo a Pedra da Gávea estaria ligada a uma gruta tipo sifão, localizada na parte que o maciço rochoso se encontra com o mar. A parte abobadada estaria localizada acima do nível do mar, e lá dentro sairia das águas uma escada imensa que adentraria as profundezas da montanha. E conta que 2 mergulhadores de pesca submarina, ao encontrar essa gruta, eles subiram a escada e, assim como os aventureiros da Luz Verde, eles perderam os sentidos. Quando acordaram, estavam no topo da montanha, a 842 metros de altitude. De qualquer maneira, há uma quantidade realmente impressionante de lendas e relatos estranhos envolvendo a Pedra da Gávea, e como diz aquele velho ditado, onde há fumaça, há fogo. Mas de concreto e incontestável mesmo, sobrou apenas o primeiro registro oficial de um disco voador em território brasileiro em 1952, e o fato de que a Pedra da Gávea é a campeã brasileira em acidentes fatais. Bem, talvez uma maldição imposta pelo rei Baldizir a alguns que tentam violar o seu sossego eterno. Bem, galera, essas foram as lendas urbanas do Rio de Janeiro. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E vale lembrar que teremos vídeos de lendas urbanas todas as terças, quinta e sábado aqui no Elite Oculta.